pessoal, estamos em mais um episódio do nosso podcast Revolução NBS, que é uma parceria entre o PSEG e a BR Carbon para subirmos a régua e qualificarmos os profissionais que atuam no mercado de carbono e em questões de mudanças climáticas. Estamos hoje com um convidado super especial aqui, que atualmente é um influencer digital com milhares, centenas de milhares de seguidores, e além disso também é pesquisador, docente da Universidade Estadual do Ceará. Por favor, Hugo, obrigado aí pela presença. Se apresente. Grande Danilo, prazer imenso estar aqui. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, irmão. Eu estar aqui, né, falando um pouco sobre esse assunto tão importante que são as soluções baseadas na natureza. Você, até agradeço pela apresentação, mas de fato isso, eu sou biólogo, né, professor da Estadual do Ceará, sou diretor de inovação da CETEG Soluções Ambientais, uma empresa de consultoria ambiental, e como eu costumo dizer, por um acidente de percurso, há 15 anos, né? Mais de 15 anos eu acabei me tornando divulgador científico e isso fez com que eu acabasse migrando também para as redes sociais e tentando falar um pouquinho de ciência para as pessoas. Maravilha, Hugo. Conta pra gente um pouco, então, um pouco dessa trajetória que você fez, né, para você se tornar pesquisador, docente aí da universidade, e o que que aconteceu que da noite para o dia, entre aspas, você se tornou uma pessoa, um influencer aí científico. Bom, vamos lá. Essa história é muito comprida, mas eu vou sintetizar, acho que é importante, né? Eu sempre quis ser acadêmico, né? A partir do momento que eu entendi que a academia era uma boa opção para minha vida ali na faculdade, eu falei, não, é isso que eu vou focar. Então, assim que eu saí da faculdade, fui para o mestrado, para o doutorado, nos dois casos em zoologia. Eu sou zoólogo, então eu trabalho com fauna. Minha linha de pesquisa é conservação de vertebrados, embora a linha original foque muito em mamíferos. Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Mastozoologia, que é o estudo de mamíferos. Mas, na verdade, a gente, ao longo desse percurso acadêmico, eu acabei que, principalmente depois que eu concursei, eu abri muito meu leque de pesquisa. A gente trabalha com vários grupos animais, isso é minha linha mais, né, original, vamos dizer assim, de pesquisa, né? Então, meu mestrado e doutorado foi em zoologia, o meu pós-doutorado foi em ecologia e eu concursei na Universidade Estadual do Ceará em 2016. Tá? Abri um laboratório de conservação de vertebrados terrestres, que chama Convert, e, e também abri um núcleo, né, um laboratório de divulgação científica que se chama Ciente. Antes de eu entrar nesse acidente de percurso que me levou para esse mundo da influência, né, da divulgação científica, é importante dizer que a minha linha de pesquisa também mudou muito, né, de 3, 4 anos para cá, justamente por conta da minha entrada na CETEG. Né? Eu saio da dedicação exclusiva da UES em 2022 e assumo aqui a diretoria de inovação e hoje, né, inclusive boa parte dos meus alunos de mestrado, doutorado, também de C, eles trabalham com soluções, né? Inclusive as soluções baseadas na natureza. Então, hoje eu tento, né, jogar luz em como a inovação ela pode, de fato, aplicar soluções para os problemas que a gente sempre diagnosticou. O biólogo é muito bom em diagnosticar problema. Não sei se ele é tão bom. Bom ele é, mas não tem tantos biólogos assim solucionando como tem biólogos diagnosticando. Então, acho que esse é nosso grande desafio. E a divulgação científica ela surge na minha vida em 2010 e de uma forma muito rancorosa. Foi bem difícil, assim. Na verdade, ela surgiu uma revolta, assim. O Instituto Butantan, né, instituto no qual eu estagiei ali em 2007, ele teve sua coleção de herpetologia, né, que é o estudo de répteis e anfíbios, a sua coleção de répteis e anfíbios incendiada em 2010, né? E ali eu escrevi o meu primeiro texto para a internet. Foi o meu primeiro texto, e esse primeiro texto já deu o que na época a gente chamaria de viralização, que basicamente era ser republicado em blogs, enfim. E de 2010 para cá, acontece que eu comecei, né, escrevendo mesmo para blogs, jornais, enfim,
2014 eu entro num TEDx, me chamam para um TEDx, né? Que acho que todo mundo conhece, né? Uma marca global de compartilhamento de ideias, né? O TED é a palestra que todo mundo quer dar, geralmente. E o TEDx são eventos do TED que acontecem em várias cidades, em vários locais. Então eu estava no TEDx Fortaleza e falei que a gente deveria voltar a divulgar a ciência para as pessoas, para o público, isso em 2014, né? No momento que a divulgação científica não estava num hype. Então, como eu comecei em 2010, eu posso dizer que eu comecei junto com os grandes divulgadores do Brasil hoje também começaram, né? É o caso do Átila, Pirula, Iberê, enfim. A gente começou mais ou menos ali na mesma época. Mas em 2014 isso ainda não estava no hype, e aí eu falo, eu acho que vamos lançar um canal na internet que eu acho que vai ser legal para falar de, no meu caso, animais silvestres e tal. Porque isso tinha na televisão, as nossas referências, Mundo de Beckmann, Carl Sagan, Tibio e Perônio, do Castelo rá tim sabe? Essas coisas não tinha mais na TV aberta. E aí o cara da TV falou assim, cara, eu te dou um programa. Ele estava me assistindo. E aí ele falou, cara, eu te dou um programa. Fiquei 6 anos, cara, num sistema de televisão aqui no SBT. No SBT aqui do estado, né? E aí, enquanto eu estava gravando para televisão, enfim, eu tinha ali 20 e poucos anos, um ano depois que eu comecei, eu já entrei também na Band News, e era muito louco, porque eu era um cara super animado que ia gravar televisão, aí eu saía do estúdio da TV e ia para a rádio para falar dos cortes do CNPq. Então foi muito doido, porque a minha vida teve isso. Ela teve a parte escrita, eu comecei escrevendo, eu fui para a televisão, fui para o rádio. Então a divulgação científica na minha vida ela tem muitas vertentes, né? Já fiz filme, essas coisas. Só que aí, cara, foi as redes sociais que me deram de fato essa projeção que faz com que, enfim, pelo menos dentro de uma bolha, vamos dizer assim, muitas pessoas conheçam o meu trabalho e se identificam de alguma forma. E foi também falando tentando explicar para as pessoas de uma forma muito rápida e fácil o que está acontecendo no mundo. Né? Então, começou com queimadas da Amazônia, depois veio o Covid, queimadas no Pantanal, enfim. E aí, por fim, como eu estou muito cansado de falar de problema, né? Tão cansado que passei a pesquisar outras coisas, eu também estou num momento de descanso da minha atuação em rede social, preparando um conteúdo super novo só sobre soluções. Estou cansado de falar de problema. Então, em breve, novos episódios. Maravilha, Hugo. Pô, tô curioso aí para ver esses 2 episódios de soluções aí. Eu achei uma coisa engraçada, eu não sabia, né, de todo esse percurso que você passou aí. Esses dias você colocou no seu canal no Instagram, acho que alguém brincou com você que você estava muito intocado no carnaval. Aí você falou, não, calma aí. Aí você mostrou uns vídeos, umas fotos de você no Timbalada lá, tocando, puxando o carnaval. Eu falei, pô, tá vendo? É isso, Várias é isso. múltiplas que nós Eu tô temos, na né? toca, cara. Eu tô na toca. Eu tô intocado aqui. Eu tô meio low profile, né? Mas eu tô nesse momento realmente de desopilar de muitos anos falando de problemas e mais problemas, sabe? Aí eu tô preparando uma coisa nova aqui. Tá super legal. A gente vai falar mais para o final aqui, essa questão da comunicação, vamos voltar nesse assunto, mas eu queria que você falasse um pouco, então, entrando no aspecto de mudanças climáticas e soluções baseadas na natureza, eu queria saber um pouco a sua visão pessoal desses desafios climáticos atuais que nós estamos vivendo, né? Como que você vê esse momento dessa nossa geração, esses desafios aí? Você que trabalha, inclusive, com fauna, traz um pouco da sua perspectiva desse momento nosso. É muito difícil a gente começar falando sobre mudanças climáticas dentro ou fora da perspectiva de fauna sem ressaltar a gravidade, né, do cenário. Eu costumo dizer isso, não dá. Se a gente não ressaltar a gravidade do cenário, a gente vai acabar se tornando negacionista desse processo. Né? Um spoiler da minha conclusão, tá? Eu sou do time do nem negacionismo, nem apocalipse. O que eu quero dizer? Não estou aqui para diminuir nenhum problema, pelo contrário, a gente vai ressaltar todos eles. Mas também
eu não gosto de ser do time de falando, ó, o mundo vai se acabar, sabe? Tá tudo perdido, não há mais nada o que fazer. Não é isso. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer. Voltando, é, não dá para a gente não ressaltar a gravidade, né? Se a gente olhar pela perspectiva da fauna, por exemplo, imagina, Danilo, que 99% da biomassa animal antes da Revolução Industrial, tá? Olha que doido isso. 99%. Vamos pegar 10 mil anos que seja, bem antes, né? Vamos pegar 10 mil anos. 99% da biomassa animal do planeta eram animais silvestres. 99%. É muita coisa, cara. É muita coisa. 1% só era ser humano. Hoje, os animais silvestres todos somados dão 4% da biomassa. E o mais maluco, isso, ser humano corresponde a 36%. Todo o resto, ou seja, mais de 60% é animal que a gente cria. Vaca, porco, galinha, cachorro, gato, enfim. Então não tem como a gente achar que está tudo bem. Né? Em poucas centenas de anos, a gente realmente mudou bastante o cenário e não tem como achar que isso é natural, normal, natural, né? Dentro de um processo que a Terra consiga suportar, né? Isso dentro da perspectiva da fauna. A gente precisa lembrar que as mudanças climáticas são um fato. A perda de biodiversidade não é só uma consequência das mudanças climáticas, mas também é a causa. Né? Preciso lembrar que quando eu perco grandes herbívoros, eu perco floresta. Se eu perco floresta, eu perco a possibilidade de armazenar esse carbono. Então, a gente está falando de um processo de fato muito grave. Né? E dentro da perspectiva de zoólogos, né, como é o meu caso, embora isso não seja tão ressaltado assim, a não ser um exemplo ou outro do tipo urso polar no Ártico, é muito grave. Eu acho que deveria estar ainda mais nesse imaginário coletivo, né? Entender que mudanças climáticas não é porque vai ficar mais calor, né? Até vai em alguns lugares, mas é de fato uma reação em cadeia de uma série de consequências que a gente não consegue lidar no prazo de tempo que nós temos para isso. Então, por isso que hoje a gente vai até, vou dizer, até bem depois dos anos 2000, a gente ficou batendo muito na tecla da mitigação ou da reversão, e eu acho que agora não dá para a gente simplesmente bater só nessa tecla, a gente precisa também caminhar com adaptação. Não sabe, 1,5 graus, que era o ponto onde a gente não queria chegar, já é reversível, né? Então a gente hoje já está mirando ali para 2 graus e 3 graus, com o mesmo discurso de quando nós tínhamos, quando não queríamos atingir 1,5 graus. Então, sabe, não é um bom negócio a gente simplesmente esquecer que existe muita adaptação e isso vai envolver, de fato, muitas mudanças, né, não só econômicas, mas também de investimento em estrutura para isso. Né? A gente precisa fazer isso agora. Esse ponto que você trouxe é muito importante, né? De que a gente está de fato vivendo um momento muito sério, uma crise realmente muito severa está acontecendo, está por vir. Só que ao mesmo tempo a gente não pode perder o controle, né? Tem se falado, por exemplo, até da ansiedade climática, né? Depressão, pessoas ficando ansiosas e E, depressivas, porque é isso, a gente perdeu um pouco a perspectiva de futuro, né? O ser humano vai conseguir sobreviver nos próximos 50, 100 anos? Ninguém mais sabe responder essa pergunta básica, né? Então a gente. Só que ao mesmo tempo eu entendo que é um problema dessa geração. Eu acho que na história do ser humano, história relativamente recente, tiveram várias crises, né? Falando aí de guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e bombas atômicas. Ainda estamos ainda, que é um absurdo. A gente está num momento de crise climática do nosso planeta
tendo os sintomas de que nós estamos doentes, mas a gente continua acelerando processos que são controversos, como guerras e etc., né? E aí, nesse continuando, eu queria que você falasse um pouco como é que você acha que a gente pode solucionar isso? Quais são os caminhos, pensando principalmente em soluções baseadas na natureza? Se você quiser, inclusive, introduzir o que são soluções baseadas na natureza e como que elas podem ser processos aí, tanto de mitigação como adaptação dentro desses desafios que nós temos daqui para frente. Bom, eu acho que assim, as soluções elas são muitas. Isso é muito importante de dizer, tá, Danilo? O problema das mudanças climáticas ele é multifatorial e complexo, né? Portanto, qualquer nível de solução precisa ser sistêmico. E as soluções sistêmicas, elas envolvem muita coisa. Elas envolvem, sim, forças de regulação para frear esses impactos, né? Fato. Mas também elas precisam oferecer alternativas. E essas alternativas, dentro da lógica que nós temos hoje, das lógicas comerciais, sejam elas locais, nacionais ou internacionais, eu vejo com muito bons olhos dois caminhos que se complementam, e eu posso até dizer que eles se retroalimentam, na verdade, que é a natureza positiva e as soluções baseadas na natureza. Ela coloca a natureza como elemento central dessa lógica econômica, e a partir dela e das demandas dela, a gente vai construindo os nossos sistemas, sejam eles sistemas de coleta, sistemas de produção, sistemas econômicos, e aí nós temos vários exemplos de soluções que podem ser aplicadas nesse sentido. E o conceito de natureza positiva, que eu acho muito legal, assim, eu acho que é o suprassumo, né, da, de um bom sistema de produção, de fato sustentável, é quando eu consigo fazer com que eu tenha crescimento econômico ao passo que eu também tenho crescimento, melhoria daquele sistema de conservação. Ou seja, não é só uma relação de offset, não é só uma relação de compensação. Eu vou impactar aquele ambiente, por exemplo, para plantar um determinado tipo de vegetal alimentício, né? Frutas, por exemplo. E aí eu vou mitigar isso abrindo reserva legal, aumentando a minha reserva legal, reflorestando áreas impactadas. Ok, isso é um ótimo exemplo e é o que se aplica hoje, ainda que de forma não suficiente. Mas quando a gente chega, por exemplo, num caminho onde você tem sistemas, a dar um exemplo, agroflorestais, inclusive de grande porte, né? Onde você consegue produzir cosméticos, e a gente pode dar aqui sem fazer publi, tá? Pelo menos duas empresas que fazem isso, né? A Natura, o Boticário, que tem linha de produtos onde você tem a solução da produção daquela matéria-prima e também no beneficiamento dessa matéria-prima, mas que para isso acontecer, você precisa dessa floresta em pé para, ou de certa forma, coletar esses produtos que são silvestres, ou então fazer sistemas consorciados, né? Por exemplo, café sombreado, cacau de cabruca, enfim, sistemas que dependem dessa mata em pé, e quanto mais você explora esses sistemas, mais você promove a conservação da natureza. Você não somente mitiga. Esses são conceitos que são muito difíceis de aplicar. Eu não vou dizer que eles são muito difíceis, mas eles de fato provocam uma remada diferente em relação ao que culturalmente se aplica. Mas eles não são muito difíceis, pelo contrário. A gente precisa, claro, de mudança cultural para que haja mudança econômica, mas também o contrário é válido. A gente precisa provocar e mostrar que essa mudança econômica é urgente e é possível para que eu tenha, então, aumento dessa mudança cultural. Você trouxe um ponto que eu acho que é muito importante, né? Vários pontos que você trouxe, mas tem um que eu gosto de dizer que não existe bala de prata, né? Não existe uma solução. Às vezes o pessoal fala, não, que a solução agora é carro elétrico. Não, restauração é melhor que conservação. Mas o fato é que
a situação que a gente está, ela é grande e tudo precisa ser feito de maneira sistemática, como você falou, né? Bem planejada e contínua no longo prazo, e todos esses mecanismos juntos vão ser benéficos. Esses projetos de soluções baseadas na natureza, esses mecanismos, não são apenas soluções baseadas em carbono, não é simplesmente sequestrar ou deixar de emitir carbono na atmosfera, né? Tem vários co-benefícios, os princípios de salvaguardas que a gente fala, né? De desenvolvimento social, preservação da biodiversidade. É assustador, né? A velocidade que a gente está perdendo a nossa biodiversidade é assustador. Então, como que a gente vai conseguir, ao mesmo tempo, combater as mudanças climáticas e reverter todo um processo de degradação de vários serviços ecossistêmicos, inclusive sociais, né? Eu acho que essa crise climática, ela vem como uma grande reflexão para a nossa sociedade, que desde a Revolução Industrial entrou numa vertente de destruição dos ecossistemas, mas ao mesmo tempo de desenvolvimento tecnológico nunca previsto antes, né? É impressionante onde o ser humano conseguiu chegar nos últimos 70, 80 anos, mas como que a gente vai conseguir agora aproveitar esse momento crítico para reverter vários processos, né? Se quiser complementar alguma coisa em relação a isso, Hugo, mas eu também queria te fazer uma pergunta de exemplos de projetos que você já mencionou algumas empresas aí com a Boticária Natura, mas tem algum projeto que atualmente você está envolvido ou que você conhece, que você fala, pô, isso aqui é um exemplo que deve ser seguido ou que deve ser fortalecido para que a gente consiga atingir essas metas? Sim, sim, tem. Aqui, como diretor de inovação da CETEG, o que o nosso time procura sempre fazer está nessa ponta, né? Olhar pelo menos para onde está a ponta desse mercado de soluções baseadas na natureza. Para citar uma aqui, né, um dos nossos investimentos hoje tem sido nos créditos de biodiversidade, né, que é um modelo de fato muito parecido com o de carbono, mas que enfrenta desafios muito maiores, né? Então, a começar pelo fato de que carbono se mede e essa medida ela é padronizada para o mundo inteiro. Quando eu falo de biodiversidade, é muito difícil a gente aplicar os mesmos coeficientes, né, para, para uma composição, como o próprio nome diz, tão diversa entre as diferentes regiões do mundo. Mas a gente tem feito isso, né? Como a gente ressaltou aqui, eu continuo sendo acadêmico, então faço parte de grupos de pesquisa que têm estudado os créditos de biodiversidade no Brasil e no mundo. Faço parte de pelo menos 2 grupos de pesquisa, né, coordenando um deles, inclusive, que tem tentado aplicar quais seriam os melhores protocolos e modelos para a realidade brasileira, não só em termos de diversidade, mas também em termos de mercado, né? Isso é muito importante. Então, esse é para citar um. Eu acho que o mercado de crédito de biodiversidade ele tem muito para evoluir ainda, mas eu acho que não tem passo para trás. No Brasil, eu ouso até dizer que mais do que o carbono, que já é gigante, o Brasil tem todas as chances de liderar esse mercado globalmente, né? Não posso deixar de dizer que o carbono também faz parte dentro desse nosso sistema de inovação. A gente tem muito a evoluir ainda em termos de mercado de carbono, né, Danilo? Você, talvez melhor do que eu, melhor do que muita gente, sabe bem disso, né? A gente tem muito a evoluir em termos de inovação, inclusive nas partes de medições, nas certificações, nas operações de mercado, né? Eu acho que isso não dá para dissociar hoje. Qualquer empresa, né, que queira entender bem o mercado de inovação na área ambiental precisa estar na ponta desse processo com o mercado de carbono. E para citar um nosso que a gente acabou de começar aqui um trabalho muito interessante envolvendo ativos ambientais, o que inclui crédito, com o IBIT. O IBIT ele é uma propriedade privada que fica ao lado do Parque Nacional do Beach-Poc, em Minas Gerais. É uma propriedade maravilhosa, assim, se juntar, né, os ativos dentro da propriedade, a gente está falando de milhares de hectares ali, não só de área preservada, mas também de um uso, o uso do solo ali muito, muito interessante. Né? São 3 complexos de turismo dentro do IBIT, com a produção
sabe? Com uma porcentagem incrível daquilo que é consumido dentro dessas estruturas, é produzido lá, com uma área que supera em muito, né, a legalmente exigida para a proteção. Tem lá, por exemplo, programas de reintrodução do muriqui, que é um dos primatas mais ameaçados do Brasil. A gente tem assim ativos ambientais de monte. A gente vai tentar agora entender qual o tamanho desses ativos, o quanto eles valem para que a gente comece a operar não só mecanismos de crédito, mas também mecanismo de adoção de áreas, mecanismo de produção, né, de ativos. Quer ver um, Danilo, muito interessante, que aí não se aplica necessariamente ao EBIT, mas a uma demanda de mercado que é pujante. Aqui na CETEC, a gente costuma fazer trabalhos de PRAD, né, que é o Plano de Recuperação de Área Degradada. Não só isso, como de compensatórias também, né, de reflorestamento. Então, nós estamos aqui no Ceará, a nossa sede é aqui no Ceará. E a gente tem que comprar, muitas vezes, muda, mesmo quando a gente opera aqui em estados do Nordeste. A gente opera hoje em mais de 20 estados do Brasil, mas mesmo quando a gente está operando por aqui, eu preciso comprar muda de Minas Gerais. Tá? Então, essa é uma lógica que não faz sentido. A demanda é alta, né? Muito alta, mas a oferta é muito baixa, o que torna os preços não só mais caros e, portanto, alguns projetos inviáveis ou pouco viáveis, mas também eu não tenho uma diversidade de espécies que, de fato, aquela área exige para fazer um bom reflorestamento. Então, esse é um tipo de coisa que eu falo que é um pouco de cegueira coletiva mesmo. A gente não está falando não, eu vou precisar que o governo faça alguma coisa, algum tipo de incentivo, que não vale a pena para o produtor. Não vale a pena. Né? A gente não tem, porque de fato não é algo culturalmente forte. Então, acabei de citar, acho que 3 exemplos aí, né, de uma enormidade de coisas que a gente consegue fazer nessa ótica. E veja, aplicando soluções para a conservação da natureza, gerando riqueza, né? Gerando, de fato, movimentação econômica em todas as escalas. Esse ponto que você trouxe aí no final da questão dos viveiros florestais, eu imagino que sempre foi uma dificuldade, de fato, porque nunca teve uma demanda constante e crescente, né? Teve períodos de que teve maior ou menores demandas, quando apertou o cerco ali do Código Florestal, acho que muita gente restaurou e depois relaxou de novo, e muitos viveiristas acabaram focando na produção de eucalipto, né? E essências, né, comerciais. E agora que parece que está tendo um movimento de novo, da restauração ecológica, de inclusive melhoramento genético, né? A ciência que foi feita com o eucalipto há décadas atrás estão começando a finalmente a fazer processos de estaquia, clonagem, melhoramento, seleção genética de espécies nativas. E também envolve toda uma questão também de coletores de semente, que é valorizar a floresta em pé, né, da gente conseguir ter matrizes. Isso que você falou de trazer as mudas de Minas Gerais, não só é inviável financeiramente, por uma questão logística, mas também não é adequado se você pensar na diversidade genética, né? Porque a gente está pegando. O viveiro está em Minas, e às vezes a matriz está em São Paulo, e a gente está plantando no Ceará, né? Então, É isso. o universo de inovação tecnológica que existe, né, indo além do que a gente já sabe, que é essa parte de monitoramento com sensoramento remoto, né, sensores a bordo de drones, inteligência artificial, acho que tem muito para ajudar nisso tudo, sensores sonoros, mas eu acho que a gente tem muito a desenvolver. E tem uma outra frente que eu acho legal também, que é essa questão de dar transparência e rastreabilidade para a informação. Eu sonho com o dia ainda, cara, que a gente vai comprar um produto na prateleira do supermercado e a gente vai saber de fato o impacto. Fala, meu, esse produto aqui, você vai ter um QR Code, vai saber de fato a qual unidade de conservação, o que está acontecendo lá, graças a imagens e sistemas, né? Por onde ele passou, né? Isso é muito importante considerando a cadeia da carne, embora a gente tenha, né, a possibilidade de fazer isso, inclusive, né, via QR Code para algumas marcas, enfim, ela está longe de ser ideal. Então, isso seria bem importante. Uma coisa, inclusive, quando você falou bem, você deu um histórico muito bom em relação
a produção florestal silvestre no Brasil, mas hoje, com a regulamentação do mercado de carbono, né, sobretudo dentro da lógica RR, a gente, eu continuo dizendo que sim, hoje ainda uma demanda que precisa ser melhor abraçada. E mais um ponto que você falou também, que me ressaltou, é que ainda existe uma concentração dessa produção e, portanto, dessa lógica econômica ainda no Sudeste brasileiro, né? E ela precisa ser descentralizada. Ela precisa ser descentralizada para que a gente torne esse continente que se chama Brasil, né, melhor abarcada por esse sistema, porque senão vai ficar inviável. Eu queria que você falasse um pouco mais da CETEG, aproveitando aí, que mais, como é que surgiu essa empresa aí que você está envolvido, que outros projetos e atividades que vocês têm feito, que é uma empresa de inovação, é isso? Vocês se classificam como uma empresa de inovação? Nem é. Você acredita? É uma empresa de licenciamento ambiental, sobretudo. E é muito legal, eu fico muito feliz quando as pessoas relacionam a CETEG a uma empresa de inovação, porque significa que a gente está se posicionando como uma empresa que inova, né? Isso é muito bacana. Mas a CETEG é uma empresa de 34 anos, vai fazer 35 em agosto, né? É uma empresa que já tem muito tempo, eu entrei há 3, mas é uma empresa que nasceu no licenciamento minerário e há 20 anos, mais ou menos, ela entra no licenciamento ambiental e há uns 7, 8 anos, mais ou menos, ela começa a ganhar, né, muito território quando a gente começa a se posicionar no mercado do setor elétrico renovável. Então, o crescimento da CETEG, hoje uma empresa que tem atuação em mais de 20 estados, né? Uma empresa hoje que tem somente na sua sede 40 colaboradores. A gente tem grandes players, né? Acho que dos 10 maiores players do setor elétrico, a gente só não trabalhou com um. Então, a gente tem grandes players. O maior parque solar da América Latina hoje é operado, o licenciamento dele na parte de programas é operado pela CETEG. A gente tem operação de estudo e instalação em Fernando de Noronha. A gente tem, de fato, uma cobertura muito ampla hoje, né? Uma empresa hoje que está em pleno crescimento. Isso é muito interessante. E parte disso, claro, é esse nosso posicionamento e, obviamente, investimento em inovação. Essa inovação ela é do mínimo ao máximo possível, né? Então, a inovação desde automação. Hoje a gente tem desenvolvido uma fase já muito avançada, né? Automação para coleta e análise de dados. A gente tem investimentos, por exemplo, em drones, né? No nosso caso, drone termal, ali, quando a gente está querendo fazer alguma coisa não só para fauna, mas também para biorremediação. A gente tem programas hoje em curso piloto, mas que está aí andando, que é a parte de inteligência artificial para reconhecimento de fauna. Mas a nossa, como não gosto de falar aqui, né? O nosso maior braço de inovação está no desenvolvimento de novos negócios relacionados ao mercado ambiental. Aí a gente sai um pouco da lógica de licenciamento, que ainda hoje é o que corresponde à maior parte do faturamento da empresa, né? Onde está a maioria dos projetos é no licenciamento ainda, não só de estudos, mas de programas também. Mas também hoje nós temos grandes players, grandes clientes em que a gente chama, né, de não só de negócios ambientais, mas também do Environmental Social Governance, que é o ESG. Né? Dentro desse recorte, a gente tem a Coca-Cola, né? A Solar Coca-Cola, que opera 18 estados, né, de fabricação e distribuição da Coca-Cola no Brasil. O Grupo Beach Park, né, muito conhecido aqui, né, não, como sendo um parque aquático, mas é um complexo turístico enorme. A gente tem Movida, né, de aluguel de carros, Atlas Rainbow, que é um contrato nosso com a Atlas do México. Nós temos MRV, enfim, a gente tem hoje também grandes players na indústria, no turismo, no setor de serviços, quando a maior parte, dos nossos clientes do setor de licenciamento, claro, é o setor elétrico, mas também
construção civil, agro, tudo aquilo que vai precisar de fazer grandes empreendimentos, né? Então, hoje a CETEG ela se posiciona dessa forma. Sim. É impressionante como o mercado cresceu, né, para nós que trabalhamos nessa área ambiental, tanto para biólogos, engenheiros florestais e agrônomos mais da parte de sustentabilidade. Eu lembro da minha época de faculdade que, se você quisesse empreender, você ia acabar, obviamente, abrindo uma empresa de fazer licenciamento para supressão vegetal, alguma questão de EIA-RIMA ali. Era a única oportunidade. Ou você ia entrar numa empresa do setor de celulose, madeira. E hoje em dia é impressionante o leque de oportunidades que nós temos, né? Muita coisa que a gente nunca imaginou que ia dar, virar business, virar negócio, virou, né? E a tendência é crescer. Espero de fato que essa onda só cresça. Quer Bom, ver um susto que eu tomei, Danilo? Perdão de cortar, mas quer ver um é isso. susto muito positivo que eu tomei, que eu acho que é muito legal? Eu venho da conservação de fauna, mas vertebrado, né? Então, esse é o meu mundo. E o meu mundo continua muito assim, tá? Uma galera que está muito focada na academia, em responder perguntas, e absolutamente. Não é nem nada contra, eu não posso nem dizer nada contra, eu faço parte dessa galera ainda. Mas eu me assustei positivamente quando eu fui no Congresso Brasileiro de Entomologia. Não sei se alguém já teve oportunidade. Cara, eu olhei e falei, caramba, business puro, né? Com grandes players, assim, tudo bem, porque ali, claro, né, tá rolando um berço muito forte do agro, né? As pragas, né? As Das pragas. pragas, exatamente, mas não só por isso, eu fiquei muito impressionado quando eu vi que existe ali uma órbita muito interessante com esses players dentro da parte dos negócios ambientais. De verdade, assim, fiquei bem impressionado. E é o que eu Sim. falo, né? Estou na academia há 20 anos e nesse mundo de, embora só há 3 como sócio, mas eu sempre fiz consultoria. Então, bota aí 18 anos de consultoria e continuo me surpreendendo todos os dias. Isso é muito legal. Significa que existe um aquecimento no mercado que muita gente ainda precisa acordar para ele. Tem um grande amigo meu, pesquisador, o Diego Bastos. Ele, ele trabalha nessa área também de entomologia e tal, e atualmente ele trabalha numa empresa, olha que interessante, eles trabalham com controle biológico, e essa empresa mimetiza o feromônio do inseto. Então, Você lembra o nome da empresa? Porque eu acho que eu falei com eles. agora eu não lembro de É cabeça. uma gringa. Eu acho que é uma startup gringa que está atuando no Brasil, se eu não me engano. Cara, é uma coisa assim. Eu falei com eles. Pô, eu fiquei impressionado, cara. Eles É muito. mimetizam, né? Aí o inseto, na hora que vai procriar, ele não encontra a fêmea. Então, e é uma praga, né? Uma praga ali da lavoura. E aí eles jogam esse feromônio com cápsulas. Eles estão até jogando a partir de drones essas cápsulas. E o bicho fica confuso e não consegue procriar. Então é lindo. E você não tem agrotóxico nenhum, né? Então, essa parte de controle biológico é outra frente aí que está É uma evoluindo muito. frente, é uma frente absurda. E eu costumo dizer, cara, se eu entrar nisso, vai ser muito mais na minha postura de empresário, investidor, alguma coisa nesse sentido, que obviamente conhecimento técnico que eu tenho sobre isso. Mas é uma coisa incrível. Você ouviu falar no mosquito da dengue do bem? Ele procria, mas não gera, né? Cara, é Em isso. Piracicaba tem, o pessoal tem um período aqui que lota de pernilongo aqui. Você fala, mas o que está acontecendo? Aí a prefeitura joga um monte de pernilongo inerte para procriar e não ter. É uma empresa que foi uma startup que não é mais startup, mas ela nasceu em Oxford e está em Campinas o escritório. Então, assim, é incrível, cara. É o que eu falo, tem muita coisa nesse mercado que precisa ser melhor rastreada e oferecida para os acadêmicos do Brasil. Nós precisamos, enquanto professores, entender que a gente tem um gap de formação muito alto, cara. Muito alto. A galera que está se formando não tem nem noção disso. Por isso que iniciativas como a Universidade do Carbono eu acho que são sensacionais, sabe, Danilo? Eu te parabenizo demais, porque é isso mesmo, cara. É cumprir, claro, né? De alguma forma, tentar preencher essa lacuna, né? Que eu acho que é fundamental.
Falando um pouco aí dessa questão acadêmica, né? Eu também sou pesquisador, aí fiz meus mestrado, doutorados e pós-docs, e é muito bacana a gente, depois de ter passado por essa trajetória, começar a fazer business e comunicação mais ampla, porque a gente acaba tendo uma certa facilidade de assimilar certas coisas. Por outro lado, a sociedade, de maneira geral, não tem essa facilidade. Então, queria falar um pouco nesse último bloco que a gente está entrando agora, dessa parte de comunicação. Você aí, como um cientista, que da noite para o dia, aí, entre aspas, na verdade não foi, já me falou que 15 anos aí nesse processo, como é que É. faz, cara, para você conseguir atingir e ter engajamento de um público mais amplo, sair da nossa caixinha. A gente, como cientista, a gente fica muito na nossa torre de Babel, ali na nossa caixinha, produzimos ciências para nós mesmos. O fator de impacto é medido por número de citações de artigos que eventualmente nem são lidos, quase. Como é que a gente rompe isso e começa, de Legal. fato, a comunicar amplamente? Danilo, primeira coisa, tá? É a gente ter consciência de que nós estamos numa torre de Babel. E essa consciência, por mais que ela até exista, é muito difícil a gente sair dela por dois motivos. Primeiro, as moedas de troca da academia, elas só fortalecem essa torre. Então, por exemplo, um cientista ele é medido pela sua competência, geralmente pela quantidade de artigos que ele produz, ou de outras produções, mas geralmente artigos, né? Claro, tem se ele está orientando, quantos alunos ele forma, se o programa é bom, qual é o qualis do programa, né? Enfim, o conceito, aliás, do programa, qual o qualis da revista, tudo isso a gente sabe que acontece, mas todas essas medidas, elas só fortalecem essa endogamia, né, desse altar. Né? Ela é uma coisa que meio que se retroalimenta, então é muito difícil sair disso. Portanto, o cientista que fala assim, bom, eu vou jogar esse jogo, porque se ele não jogar, ele sequer consegue ser cientista, isso é um ponto muito importante. E aí eu estou falando de cientista, a pessoa que está produzindo ciência, não a pessoa que é formada naquilo, beleza. Né? Dentro desse conceito de que quem é cientista está produzindo ciência, se ela não jogar esse jogo, fica muito difícil. Porém, ela vai precisar entender que ela não vai jogar só esse jogo, que ela vai precisar entender que se ela quiser fazer divulgação, comunicação científica, eu imagino que a parte científica, eu espero, torço muito para que ela já entenda bem, mas a comunicação ela não sabe fazer. E quando eu falo que o cientista não sabe, via de regra, fazer comunicação, eu também me incluo, pelo menos historicamente, nesse processo, porque eu também não sabia, né? E nem sei se ainda hoje sei tanto como um comunicador, claro. Mas é preciso entender que se você tem uma lacuna na comunicação, é isso que você precisa estudar. E aí, quando a gente vai estudar a comunicação, a divulgação, a popularização da ciência, você vai entrar automaticamente em um conflito com o seu treinamento, quase que militar, quase que religioso, eu vou até dizer que acho até bem ritualístico, de fazer ciência e escrever sobre ciência contando com produção, materiais e métodos, né, objetivo, material e método, resultado, discussão, conclusão. Esse modelo de se fazer ciência, que ele sucede a aplicação de um outro ritual que se chama método científico, né? Este modelo que nós somos treinados, muitas vezes, não é que a gente vai abandonar, não é isso. Mas a gente vai ter que, muitas vezes, deixar ele um pouco de lado, fica aqui na mesinha, espera só um pouquinho, porque eu vou trabalhar outras formas de comunicar. É isso. E aí é que pega a maioria dos cientistas que até querem fazer comunicação, mas acabam esbarrando nesse processo ritualístico, que para você desmamar dele é muito difícil. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Quando você vai fazer um conteúdo para a internet, ok? Seja ele um vídeo, um carrossel de cards, se você começar dando contexto e introduzindo, você já perdeu. Já perdeu. Acabou. Você não vai ter o engajamento que você. Não é nem o que você quer, o que você quer, mas é que aquele conteúdo merece. Né? Ele poderia ter um engajamento muito maior. Hugo, o que, que se faz? Cara, nos 5 primeiros segundos já entrega logo o mais importante. Ou entrega
nos 5 primeiros segundos ou no primeiro card, o bait, o clickbait, né, um termo da comunicação, suficiente para que as pessoas tenham retenção ao seu conteúdo. Porque o artigo científico, embora ele também precise ser muito bem escrito para gerar retenção, ele é um protocolo. Né? Quando eu pego um artigo científico, se eu preciso entender ele muito, eu vou ler ele inteiro. Mas se eu não preciso, só preciso saber exatamente qual foi o resultado que ele achou sobre algo muito específico do artigo, eu já vou direto para o resultado. Né? Ou já vou direto para a conclusão, dou uma leitura meio que diagonal ali no artigo, eu consigo fazer. É fácil fazer isso, porque eu sei onde está a informação. Mas no caso de uma comunicação científica, não, eu preciso entregar rápido para que eu de fato tenha retenção daquele conteúdo. Eu estou dando aqui, Danilo, de milhares, talvez, de elementos que a pessoa que quer fazer comunicação ela precisa ter para de fato gerar engajamento. É um. Existem vários outros, né? Como, por exemplo, você tentar despertar no seu leitor, né, no seu telespectador, que seja, algum sentimento por aquilo, coisa que você não tem preocupação nenhuma, muitas vezes, na hora de fazer um artigo científico. Mas que sentimento você quer despertar? Talvez essa seja a pergunta inicial. Cara, eu quero falar de mudanças climáticas, eu consigo gerar ansiedade se eu quiser. Eu ouso dizer que mais de 80% dos conteúdos sobre mudanças climáticas, eles são preparados para gerar, sabe, alerta. Não estou dizendo que isso é ruim, mas eu estou falando que existem vários outros. Ele pode gerar alerta, pode gerar ação, ele pode gerar tristeza, ele pode gerar esperança, ele pode gerar muita coisa. Então, se você não souber fazer isso, vai ser muito difícil. Né? É, E aí o que eu falo para as pessoas? Hugo, poxa vida, eu quero começar, cara. Me dá uma dica. Se você é cientista, acadêmico, e já pensou em, eu vou abrir um Instagram do meu laboratório. Legal, faça isso. Não estou dizendo que não é para fazer. É legal, é para fazer. Mas se você está com pouco tempo, pouca energia, não sabe muito como fazer, cara, começa por quem sabe. É construir uma boa relação com a imprensa. Se você está numa universidade, bata na porta do departamento de comunicação da universidade para construir parceria. Se você não tem isso, vá na assessoria de comunicação da universidade para dizer, olha, esse é meu trabalho, eu publiquei isso aqui, ou esse é meu laboratório, é isso que eu faço, eu gostaria de levar isso para o grande público. E eu não estou falando só do site da universidade, mas esse assessor de comunicação muitas vezes vai conseguir provocar a imprensa para gerar coisas. É aí que a pessoa precisa começar, né? Estabelecendo esse tipo de parceria com quem está fácil. Como assim a imprensa está fácil? Cara, esses caras são loucos por pauta. São loucos por pauta. Então, acho que é um bom começo. Mas não, se você quiser dar a cara a tapa mesmo, não, eu quero mostrar o meu trabalho, o meu rosto, enfim, ou dos meus alunos, enfim, eu sugiro que você, de fato, comece pelo básico, que vai estudar comunicação. Existem várias formas de se fazer isso, né? O método científico, aquele nosso padrãozinho, ele vai te ajudar a fazer a parte científica da divulgação científica. A divulgação é outro mundo. O bom é que a comunicação hoje em dia popularizou, né? Eu acho que a gente está numa revolução da comunicação. Até pouco tempo atrás, os meios de comunicação eram monopolizados ali, né? Meia dúzia de canais de televisão, jornais e etc. E hoje em dia, qualquer um ali criativo consegue fazer isso. E você trouxe, nossa, você trouxe várias coisas, eu fui tendo vários insights aqui, assim, né? Hoje em dia tem a tríade do docente, né? Que é extensão, pesquisa e educação. E a comunicação engloba todos eles, né? Como que a gente vai, de fato, comunicar de maneira educativa, comunicar as nossas pesquisas? E a extensão tem um elo ainda mais forte, né? Que é você fazer a diferença na sociedade. A comunicação efetiva é um jeito de extensão, né? Você conseguir comunicar e gerar alterações na sociedade pela sua comunicação não deixa de ser um processo de extensão. E a ciência, eu sinto que a ciência está em crise, assim, dessa tradição dos números científicos. O que eu vejo hoje em dia é que são milhares e milhares de artigos,
a gente não tem mais tempo para focar. Como pesquisador, reconheço, tem artigo que eu sou coautor que eu não tive, que eu nem li direito. Nós estamos também no processo de crise na ciência, né? Nessa busca por números, busca por mais produção. A gente não tem mais tempo. O editor de uma revista não acha mais gente para revisar, porque é tanto artigo chegando e começam a ter editoras predatórias, como por exemplo, a MDPI lá, que tem várias revistas, Forest, Remote Sense, Sustainability, os caras vão criando nome e um processo que você vai vendo que tem pouca integridade, pouca credibilidade, e é ciência feita por volume. Né? Então, a gente, nós vemos grandes pesquisadores, né? Sei lá, Darwin, Newton, Einstein, os caras não tinham meia dúzia de artigos, os caras não tinham. Hoje em dia, o pesquisador ele fala: eu tenho mais de 300 artigos. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Você fala, mas se você tem 300 artigos, amigo, quer dizer que você não leu metade. Como que você consegue ter 300 artigos? Então, a gente precisa repensar a ciência, de certa forma, eu acho. E esse processo de comunicação precisa ser mais efetivo, né? O fator de impacto, às vezes um vídeo bem elaborado tem muito mais impacto do que um artigo, às vezes, numa revista grande, assim, né? Danilo, eu vou falar um negócio para você. O que eu vou falar é bem drástico, né, vamos dizer, bem forte, tá? Qualquer vídeo, qualquer vídeo de um influenciador científico vai ter mais impacto do que a, a última edição da Nature, ou um artigo na última edição da Nature, tá? Agora, mais importante do que o impacto da minha frase é a explicação dela. Quando eu falo que impacto social é alcance, nada vai superar a comunicação. Nada. Né? Muito mais pessoas vão ler o resultado daquele artigo na imprensa do que o número de pesquisadores que vão ler o artigo original. Isso é um fato, tá? E onde eu quero chegar? A gente não pode medir impacto com alcance. A gente tem que medir impacto pela possibilidade que aquela pesquisa tem em provocar novas respostas, sejam elas aplicadas ou não. Tá? Não estou aqui fazendo uma briga entre ciência básica e avançada. Eu estou aqui dizendo isso, olha, se aquele artigo ele foi publicado, né, e ele tem, não só pelo número de downloads, mas a possibilidade que ele tem de provocar outras perguntas e mudanças, eu vou dizer que aquele artigo tem um impacto muito maior, impacto social ou científico muito maior do que o impacto de um TikToker. Ok? Então, o que eu costumo dizer, essa lógica do método científico é ruim, mas é a melhor coisa que a gente tem. A não ser coisas que eu acho que estão extremamente discutíveis, que é o poder de lucro que essas grandes revistas têm, e não somente as predatórias, e o repasse zero dessa lógica para quem, ora, repasse. Na verdade, você muitas vezes cobra do autor, paga zero para o revisor e lucra exorbitantemente nesse sentido. Se essa lógica não mudar, eu acho muito difícil a gente não sair desse buraco. Esse buraco só vai sair quando essa lógica econômica for modificada. Porque senão a gente vai entrar num buraco cada vez maior. Ou a gente não consegue seriar o que é bom ou ruim. Quer dizer, bons cientistas sim, mas em média, né, cientistas também caem em muitas, não vou dizer fake news, né, também, mas eles caem em muito papo de artigo ruim, por mais que não seja predatório. Então, assim, sim, a ciência está em crise, mas a gente precisa manter o que é sagrado dentro desse altar, que é o método científico. O método científico ele está ali, ele vai produzir. Se são 10 pessoas vão ler, isso é uma outra questão. Agora, não adianta a gente achar que a gente vai conseguir sair desse buraco sem provocar uma mudança da cultura científica, né? Uma mudança cultural na sociedade para que ela, de fato, não só valorize a ciência, mas entenda a ciência, inclusive consiga separar aquilo do que é bom do que é mal conduzido nesse processo, né? E isso está indissociado da necessidade da gente fazer divulgação científica de qualidade. E aí,
embora eu não defenda, eu de verdade, eu não acho que todo cientista tenha que fazer divulgação científica. Inclusive, eu até defendo que tem cientista que não tem que fazer. Eu tenho colegas que eu preferi que ele ficasse lá. Mas, mas o mínimo que a gente precisa fazer enquanto cientista é suportar, apoiar, financiar, dar condições para que uma boa divulgação científica seja feita, sabe? Eu acho que isso sim precisa fazer parte do nosso rol de obrigações. Fantástico. Nossa, você falou tanta coisa importante. Agora, eu gostei disso que você falou também, da diferença de alcance e impacto. Que você pode alcançar milhões de pessoas, mas qual que é o impacto que isso vai gerar na sociedade, né? Quem que é o público que está sendo atingido, né? Tomadores de decisões lá na ponta estão sendo atingidos, que isso já inevitavelmente gera impacto. E isso que você trouxe também, que a gente tem que tomar cuidado, que às vezes com a crítica, críticas à democracia e à ciência hoje em dia estão perigosas, né? Porque é importante lembrar que é o melhor que nós temos hoje em dia e nós precisamos fortalecer É esses, isso. esses mecanismos e aperfeiçoá-los cada vez mais. Eu acredito muito nisso que você falou também, de começar a remunerar. Eu mesmo, cara, eu recebo quase que diariamente convite para revisar artigos científicos. Eu falo, não, eu não vou revisar, porque eu não tenho tempo. E atualmente eu não sou um cara docente de academia, assim, eu preciso fazer meu trabalho. Pô, seria tão legal se eu conseguisse ter um mínimo de remuneração ali para fazer dedicar ali um dia, 2 dias, às vezes mais tempo que leva para revisar um artigo. Infelizmente ainda não é dessa forma, então eu vou continuar rejeitando revisar artigo aqui, não vai ter como. É. Beleza, Hugo. Cara, você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar aí para a gente encerrar Na aqui? verdade, não, na verdade, eu esqueço de agradecer esse papo incrível. Né? A gente tem aí uma história muito longa daqui para frente para construir dentro desse mercado de soluções baseadas na natureza. Né? Eu parabenizo mais uma vez você, Danilo, e todo o time da Universidade do Carbono. Prazeraço estar nesse time também. Né? Vamos montar uma disciplina aí de comunicação que eu acho que vai ser um barato. Né? Mas, falando aqui para os ouvintes, não necessariamente, né, a turma da universidade, contem com os divulgadores, sabe? Contem com a imprensa, acreditem nesse trabalho, eu acho que ele é super legal. A gente tem um universo aí, assim, não tem como não falar de críticas ou do hater, né? Isso sempre vai existir, né? Principalmente quando a gente está falando de economia dentro do contexto ambiental, isso não adianta, a gente vai tomar muitos brega aí de muita gente, mas está tudo bem também, sabe? Eu acho que o fato de ter tanto, tanta rejeição, vamos dizer assim, né, por uma parcela das pessoas, assim, também é muito fruto de desconhecimento. E o que eu costumo dizer é o seguinte: tem muito mais gente que se engaja, tem muito mais engajadores do que detratores desse trabalho, desse processo, sabe? E eu acho que a partir do momento que a gente mostra que a gente está aqui para somar e prova que o que a gente faz é para somar, o resto é consequência e as consequências tendem a ser muito mais positivas. Danilão, valeu demais, cara. Bom demais estar aqui com vocês. Maravilha, Hugo. A gente que agradece aí todo o apoio que você tem dado, desde a primeira vez que eu te abordei ali no Instagram, você foi super solícito, aberto para fazer parte aí. Vamos sim elaborar depois dessa entrevista. Estou mais animado ainda da gente elaborar aí uma aula para a gente sair um pouco da mesmice, né? A gente fica ali falando só aulas conteudistas, conteudistas. Eu acho que esses bate-papos que a gente teve agora e algumas aulas são importantes para gerar insights na mente, desafios novos. Então, só agradecer também, obrigado, que seja a primeira conversa de muitas aí que a gente vai ter pela frente em projetos e desenvolvimentos. Bom, Bom é demais, meu isso. cara. Forte abraço para você. Maravilha. Você que está em casa nos assistindo, muito obrigado e até a próxima.